Dia de bênção, dia de alegria. Olha, meu amado, não sei que hora você vai estar ouvindo esta palavra, se é manhã, se é tarde, se é noite, se é madrugada. O importante é que Deus tenha uma palavra para você. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8 e versículo 9, diz assim: Então, ouvindo a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhes perguntou: Onde estás? Amado, a palavra de hoje, o tema que foi colocado para nossas vidas é Deus à procura do ser humano. Eu gostaria de citar algumas coisas para nós. Houve um filósofo antigo, que era Diógenes. Ele, uma certa feita, em plena luz do dia, caminhou pelas ruas de Atenas com a lamparina acesa. Estou à procura de um ser humano. Olha só, mostra-nos Deus no Éden à procura de Adão, logo após haver pecado. Ainda hoje, Deus amorosa e insistentemente continua procurando o ser humano. Com que propósito? É uma pergunta. Deus à procura do ser humano. Deus procura o ser humano com algum propósito. Qual é esse propósito? Pensaremos dessa forma. Primeiro, vamos pensar em uma situação difícil. O homem ali tinha quebrado a sua aliança edêmica da inocência com Deus. Então a primeira chamada seria: Deus está procurando o ser humano para salvá-lo. O ser humano não foi criado por Deus para o infortúnio, para a tristeza, para a desgraça, para o mal, para a perdição. Não é desejo de Deus que ele se perca. Muito pelo contrário, o que Deus quer é a salvação do pecador. Deus não quer que nenhum deles se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Temos exemplos na Bíblia de Deus à procura do ser humano para salvá-lo. Lá no caso de Levi, Mateus, capítulo de número 9, versículo 9. O caso do nosso amigo Zaqueu também, lá em Lucas 19. Olha, meu amado, o Evangelho proclama o esforço de Deus vindo ao ser humano no seu estado de miséria e perdição, para levá-lo de volta à reconciliação com Deus. E ainda hoje Deus está procurando o ser humano e dizendo-lhe isto: eu o amo e quero salvá-lo. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em Apocalipse 3,20 também fala sobre a mesma situação. Olha, ele está à porta e bate. Se você abrir, ele vai entrar, vai cear com você. Primeiro é salvá-lo. Segundo, poderíamos pensar na condição que Deus está procurando o ser humano para usá-lo. Deus quer usar o ser humano como agente da sua vontade, como instrumento dos seus propósitos, como um vaso escolhido para fazer a sua vontade. A história testemunha de uma maneira eloquente Deus usando o ser humano. Vamos lembrar de um homem que Deus usou de uma forma poderosa: Abraão. Depois, a forma que Deus utilizou: Moisés. Depois Josué. Depois Gideão. Tem Débora também. Lembra de Débora? Pois é. Existe Samuel, homem de Deus, que nenhuma palavra caiu por terra. Nós temos também Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. E tantos outros a quem Deus, de uma forma tão linda, tem usado. Vivemos o século da máquina, do computador, do robô, da internet das coisas. Olha, meu amado, mas não nos esquecemos de que por trás de todos estes mecanismos está o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. E que maravilha, que coisa linda, quando uma pessoa se coloca nas mãos de Deus e se dispõe a ser usado pelo Senhor. Deus está à procura de você, do ser humano, para salvá-lo,
para usá-lo. Outra coisa que nós poderíamos trabalhar aqui seria honra. Deus está à procura do ser humano para honrá-lo. Lemos em Isaías 42:8 que Deus é o cioso da sua glória. Ele conhece a sua glória. Ele conhece a sua glória. Olha, mas Ele nos convida a dar glória somente a Deus. Como então afirmar que Deus procura o homem para honrá-lo? Isso está, por exemplo, correto à luz das Escrituras, do ensino bíblico? Olha só, a Bíblia fala de um Deus que tem prazer, que tem alegria, que se alegra, que se rejubila em honrar os seus filhos. Se você abrir a sua Bíblia, 1 Samuel, deixa eu pegar aqui o 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 30. Olha o que diz. Então, todo aquele que restar da sua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda, e por um bocado de pão, e implorará: nomeia-me, olha só, nomeia-me algum cargo sacerdotal para que possa ter alguma coisa para comer. Olha, quando você começa a ver uma situação dessa, você está vendo aqui que Deus está trabalhando sobre a vida do indivíduo. Aqui é uma oração, é a oração de Deus está abençoando a vida de Samuel. Amado, Deus está trabalhando de forma poderosa. Há vários exemplos. Por exemplo, o caso de José lá no Egito, ele foi honrado de forma tremenda. Moisés foi honrado quando procuraram contestar sua autoridade. Daniel na Babilônia foi também homem honrado. Os pecadores da Galiléia que morreram soterrados pela torre foram honrados por Cristo. Olha, preste bem atenção. E Davi, o humilde pastor de ovelhas, foi elevado ao trono como rei de Israel. Deus tira a pessoa do seu anonimato, da situação de esquecimento, abandono e desprezo, para colocá-lo em um lugar de honra. Meu amado, eu gostaria que você entendesse uma coisa. Ainda hoje, Deus está à procura das pessoas que o seu amor nos alcance e os seus benefícios nos favoreçam. Deus está à procura do homem para salvá-lo, para usá-lo, para honrá-lo, para te abençoar com todas as dádivas dos céus. Então, meus amados, vamos nos aproximar de Deus. Vamos a cada dia louvá-lo e exaltá-lo. Deus abençoe você. Um dia de paz para você. Que a boa mão de Deus esteja sobre a tua vida. É o que eu desejo, meu coração. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.